Diretamente de dentro da sua cabeça. Começa agora, Esperon que ouça. Meu nome é Matheus Esperon, aqui comigo hoje, Gustavo Angeléias. Alô, Peraí. Vai ser assim mesmo, eu não pensei em nada. Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra você. Sensacional, começamos o podcast com tudo. Energia lá no alto. O que tá rolando também com tudo são as lives no YouTube. Você que não tá participando, você tá dando mole, tá cada vez melhor, tá cada vez mais legal. É de segunda a sexta, 6h30 no YouTube, no canal Esperon que gosta. Tem link aí na descrição. E aí vale lembrar só, porque esse nosso podcast é de notícias. E aí vale lembrar que na quarta-feira passada, pra você que tá escutando o podcast, a gente fez uma live de fofocas de Hollywood. A gente falou do namoro super fofo do Liam Neeson, do Busca Implacável, com a Pamela Anderson. A gente falou do Tom Cruise com a Ana de Armas. Aí eu expliquei toda a situação do Tom Cruise, da cientologia. Muita gente não sabia e aí ficou meio enojada e surpresa. Assustado. Pois é, assustada, exatamente, essa é a melhor palavra, assustada com o lance do Tom Cruise. E a gente falou também da campanha aí da Sydney Sweeney eugenista do Jinx, falamos do Pedro Pascal, a galera tentando cancelar o Pedro Pascal. Então, se você quiser saber sobre esse giro de fofocas, tá lá arquivado no YouTube, a live que a gente fez. E, de novo, te convidando aí, todo dia, hoje, por exemplo, que você tá escutando, com certeza, não sei se você tá escutando no sábado e domingo, mas tem live aí, 6h30. Só hoje que literalmente não tem segunda, eu acabei de lembrar que eu vou no evento, eu vou na pré-estreia de um filme, vai ser na hora da live. Não vão ter as fofocas? Não vamos ter, não, fofoca é quarta, segunda-feira, então não vai ter Reddit. Não, mas de Reddit, né? Pois é. Mas vamos fazer terça, eu quero participar de um de Reddit, pô. Tá bom. Quero falar mal dos outros, quero falar da vida dos outros. a gente vê. Beleza. Cara, você tá bem mais magro, hein? Caralho. Tô, obrigado. Você foi no nutricionista essa semana? Como é que foi? Conta aí pra gente. Foi tranquilo, cara. A gente chegou lá, a mulher falou de novo que a gente é o maior caso de sucesso dela no ano. Tá acredita? Mesmo? Ela Caraca. falou que a gente tá 3 meses, né, fazendo dieta e tal. A gente tava tomando remédio, mas a gente tomou 2 meses só, porque acabou e a gente não conseguiu remarcar com o endócrino. E aí a gente, vamos sem remédio mesmo, dane-se, né? E aí você também lembrando que assim, não é um remédio pra emagrecer, é pra tirar o apetite, né? Você ainda tem que se controlar, você não pode ser um imbecil, né? E aí, cara, tá sendo muito legal. Eu já perdi, quanto foi? 17 quilos já, tu acredita? Caraca. Muita coisa. Bom. Sinistro, né? Essa semana eu voltei a fazer exercícios. Fui 2 vezes na semana, eu tô empolgado. Agora eu quero voltar. Eu tava falando com a Bianca ontem. Cara, eu preciso voltar a empolgação que eu tava no ano passado. O final do ano passado era assim, sexta-feira, 9h da noite, meu irmão, não fui na academia, vamos embora, eu preciso voltar a esse pique. Isso embora. Geração saúde. Mas vale a pena, cara. Realmente, a diferença já, não só, tipo, visualmente, tal, de aparência até. Cara, aqui, as minhas cuecas estão tudo caindo. Eu vou ter que comprar cueca nova. Tá tudo caindo, cara. Tá bizarro. Tá muito escroto. Mas é maneiro. Tem as camisas que estão parecendo um vestido. Já tá maneirinho. Mas é legal, assim. Aí a nutricionista falou que muita coisa melhorou, assim, a parada de... Os índices mesmo, né? De gordura e tal, não sei o quê. Só tem a merda da... Como é que é o nome? É gordura... Tem um nome específico. Visceral. Eu lembrei antes de aparecer aqui. A gordura visceral, ela falou que só tá estranho porque todos os gráficos estavam, tipo assim, né? Ponto A quando a gente começou e ponto B, né? Hoje, nessa semana que a gente foi. Tava tudo pra baixo. Aí a visceral, ela mostrou, tá tipo linha reta, tá ligado? Ela falou assim, eita. Pois é. Aí ela falou que vai passar uma fórmula. Aí ela falou assim, porque... É laranja esmirolovski. Eu fiquei assim, é um suco, né? Tipo, não, são substâncias aí que ela vai passar, não entendi nada, mas vou tomar. Mas é isso, cara, tá sendo muito legal, então... E não por motivo estético, assim, só a questão da saúde mesmo, que a gente tava mal pra cacete. Mas tá sendo maneiro, cara, tá sendo maneiro. Recomendo aí pra quem quer mudar de vida e tal. E até, eu acho que também, vamos falar a verdade aqui, Gustavo? Vamos falar o mundo como o mundo é, sem ser um filme da Disney? Vamos. Também vale pelo senso estético. Eu sei que vale pra caralho. Existe muito... Tu acaba se sentindo melhor, cara. Pois você, tipo... A dieta eu não consegui fazer tanto mesmo quando eu tava indo na academia, mas eu peguei períodos indo na academia legal. Meu irmão, tu vê um braço aparecendo, tu se sente melhor. Não tem como mentir, cara. O músculo vai começar a aparecer, você vê resultado, e isso dá um estímulo pra você continuar ainda. Pois é. Então, assim, porque a gente vive também no mundo, tem muito um discurso, assim, de não, tem que fazer só pela saúde, porque você tem que se aceitar como você é. Concordo com essa frase. Mas é muito difícil você esteticamente, tô falando só visualmente, tá? Você se aceitar como você é numa sociedade que a gente sabe que, porra, o gordo é visto como uma aberração, as coisas não são feitas pra gente que é gordo, você entra num banco, você não sabe se a porra do banco vai quebrar, a roupa é difícil de achar e tal. Então, assim, legal, se você conseguir se aceitar do jeito que você é, e se você tiver com a saúde legal, pô, bacana, show de bola. Sim. Mas é muito difícil, a gente tem que convenhamos que é muito difícil. Então, assim, até por esse lado também é muito legal. Porra, eu tô começando a ter pescoço de novo. É incrível isso. É muito legal. Porra. Cara, falando em pescoço, vamos falar agora de um animal que tem pescoço. Saiu um trailer de uma animação da Sony, mesmo estúdio do Aranhaverso e afins e do Guerreiros do K-Pop, que você falou e vai falar hoje, de um filme que é produzido por um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, o Stephen Curry. É legal até que o personagem se parece um pouco com Curry e tal, vai ser aquela história padrão de protagonista que desafia os padrões impostos pela sociedade para alcançar um sonho. E aí eu não falei o nome do filme ainda por um motivo específico. Sensacional. Em inglês, o filme se chama GOAT,
que significa cabra. É a palavra para se denominar o animal, cabra. Mas também é um acrônimo para Greatest of All Time, que significa o melhor de todos os tempos. E é um termo muito utilizado no meio dos esportes para falar dos maiores jogadores e tal. Tem alguns GOATs que são mais unanimidade que outros, enfim. O Curry, que é o produtor desse filme, ele é considerado como um dos GOATs, assim. Ele é pelo menos o maior arremessador de todos os tempos. Não, mas peraí, Gustavo. O nome do negócio é Greatest no singular. Aí ele é um dos GOATs? Que é isso? Usam pra todo mundo. Eles pelo amor. O Michael Jordan seria o GOAT do basquete? Cara... Ele fez Space Jam. Eu tô começando a aceitar que é o LeBron. Mas o Space Jam dele é ruim, cara. Isso conta. É ruim, é bem ruim, conta. É bem ruim. Mas isso é uma discussão grande, assim. Mas, tipo, eu acho que essas discussões de listas melhor de todos os tempos e tal, elas acabam sendo um pouco... Elas interditam um pouco o debate, sabe? Eu fico um pouco cansado dessas discussões porque as pessoas ficam querendo defender o próprio ponto e defender o jogador que elas gostam mais. Elas não percebem que eu acho que, não sei se é um mal da internet e tal, mas as pessoas reduzem essa discussão a como ser algo definitivo. Não, beleza, a gente tem que chegar, tem como você chegar a um melhor de todos os tempos, e esquecem que na real é uma discussão de quem você gosta mais, qual é o seu jogador favorito. Eu entendo quem vai falar que é o LeBron e eu entendo quem vai falar que é o Jordan. Hoje talvez eu fale LeBron, amanhã talvez eu fale Jordan. E tudo bem, o importante é a gente discutir o esporte. E aí é isso, né? Tem vários GOATs assim, e aí, tipo, cada time vai ter o seu GOAT, né? The Greatest Celtic of All Time, o maior jogador do Celtics de todos os tempos, o maior jogador do Lakers, aí usa-se bastante o termo. E é um desafio traduzir esse nome GOAT, porque a gente não tem uma expressão como essa, simples, que passe a mesma ideia. E a equipe de tradução teve a brilhante ideia, sim, e aí é brilhante mesmo, de chamar o filme de Um Cabra Bom de Bola. E o personagem ainda tem sotaque de Pernambuco. Pô, fantástico. Não, ele é uma cabra, maravilhosa. Tá, o personagem é uma cabra. Casa perfeitamente, pô. E é engraçado porque, exato, eles conseguem fazer uma tradução simples, que eles pegam só o mais importante, que é cabra. E aí eles fazem de uma forma que passa uma ideia diferente. Não é a mesma ideia, mas, tipo, eles abandonam a ideia original, né? Que, tipo, vai ser o maior de todos os tempos e tal. Mas, ao mesmo tempo, passa uma outra ideia tão boa quanto. Pô, achei muito interessante. Viver é bom demais. É uma cabra no mundo de animais, e aí ela quer jogar um basquete. Só que é um basquete meio violento, assim, pelo que eu entendi, né? E ela é pequenininha, e todo mundo que joga é grande. Aí que o Gustavo falou, é uma história de superação. Beleza. E, cara, eu só vi uma questão sobre o sotaque. Eu vi uma galera do Nordeste, principalmente, reclamando muito do sotaque. Que, tipo, super legal a ideia de ter um sotaque, poxa, de Pernambuco, né, como você falou e tal, mas muita gente no Nordeste, eu vi nos comentários lá no YouTube falando, tipo, porra, é claramente um dublador do Sudeste, não, nem necessariamente carioca, mas assim, sim. Claramente é um dublador do eixo, né, do Sudeste e tal, fazendo o que ele acha que a galera tem sotaque no Nordeste, sabe qual é? Aí é ruim. Na nossa ignorância aqui do Sudeste, eu não percebi. Quando eu vi o trailer, eu fiquei, porra, que maneiro, sotaque nordestino, que legal. Tanto que, abre um parênteses, né, é muito escroto, e eu me incluo nisso, a gente tratar como sotaque nordestino, porque, cara, varia muito. Tem sotaque do Ceará, do Pernambuco. Nossa, totalmente diferente. Tanto que a galera do Nordeste, por exemplo, não fala, tipo, é sotaque... Por exemplo, ouve um carioca falando, não fala que, é sotaque sudestino. Não, sabe que é carioca, sabe que é paulista e tal. Exato. Mas a gente aqui de baixo, a gente meio que, tipo, tudo é Nordeste. A gente tem que melhorar isso, né? Mas enfim. E aí eu fui ver os comentários, tinha muita gente falando isso, tipo, parece novela, assim, que é um ator do Sudeste fazendo um sotaque que ninguém tem na vida real lá fora, sabe? E aí eu fiquei assim, pô, ok, meio nada a ver. Mas a ideia é boa. Nada a ver. A ideia é boa. A ideia é maneira. Estreia, porra, eles estão lançando os trailers muito cedo, cara. Isso me deixa meio bolado. Só estreia em fevereiro de 2026, tu acredita? Caraca, tá longe ainda. Pois é, tá muito longe. Piscou o olho e passou, né? Pois é. Eu acho doido também a galera reclamando do nome. Tinha algumas pessoas reclamando do nome também. Tipo, mesmo? Gente, você quer que faça o quê? Tipo assim, o nome do negócio em inglês é GOAT. Não, você vai chamar um filme de cabra e ponto. Porra, é muito melhor um cabra mão de bola. E aí, se vai chamar de cabra, ia ter que criar um acrônimo pra cabra, né? Cidadão anatômico, bom, ridiculamente... Aí o outro A, não sei. Animal, porque é uma cabra. Pronto. Aí, ficou contrata a gente, Sony. Parabéns. E aí, cabra bom de bola é muito melhor. O que também é muito melhor é você saber que tem a possibilidade de pular sessões do podcast. Você fica à vontade. Tem algum assunto que você não tá muito inteirado, você não quer saber muito, você não tem muita curiosidade de ouvir. Tudo bem, pode pular, a gente não fica chateado. Você vai aí na descrição do podcast, tem os númerozinhos mágicos pra você tocar e ir pra próxima sessão. Por exemplo, quando a gente fala de um filme, vamos entrar spoiler. Você pode pular se você quiser, mas vale o lembrete, né, Gustavo? Às vezes, temas aqui que a gente traz vão levar a gente por jornadas inesperadas que nem a gente sabe por onde a gente tá indo. Então, você pode perder aqui uma grande
história, um grande momento que você nunca mais vai retomar na sua vida. Pois é, e o negócio que você pode perder também é a oportunidade de dar uma nota pro nosso podcast. Pô, isso ajuda pra caramba. Eu sei que é chato pedir todo episódio, mas se você não fez isso ainda, para agora, verdadeiramente, para agora, pra você não esquecer. Pega o seu celular, ou então pega o mouse aí, se você estiver ouvindo no computador, vai aí no seu aplicativo de podcast ou no Spotify, dá as estrelinhas, dá o joinha, porque isso ajuda a gente pra caramba. E lembrando que no Spotify você pode deixar comentários que a gente pode ver e responder. Tá sendo sempre muito legal, tá sempre tendo comentário, tá sendo muito maneiro. E aí vou mandar nosso abraço semanal pra quem comentou no último episódio: Aninha Matheus, Guilherme Faria, Lilian, André Medeiros, Arthur Maciel, Felipe Soares e o meu favorito aqui, Gustavo. 22 W V E G K 6 S F D G I K 5 W J F Z M 5 N V 3 Q, que é o nome de usuário da pessoa. E a gente tem que respeitar como as pessoas se identificam. Nós somos inclusivos. Então, um abraço pro 22W. Abraço também pro Lucas, que mandou uma mensagem super carinhosa lá no Instagram, falou que tem acompanhado a nossa empreitada aí no ramo dos podcasts. Porra, brigadão, Lucas, valeu. Ah, e outra coisa, essa semana, esse último podcast, a gente passou a botar os nossos programas no YouTube em vídeo. Então, se você quiser ver em vídeo como fica o nosso podcast, é a mesma coisa. O áudio igualzinho, só tem as nossas carinhas lá balançando e falando. Se você preferir assistir no YouTube, que se quiser ver em vídeo, tá lá também. E esperam que goste no YouTube. Se você tiver de bobeira, que você não, mesmo quem não gosta de ver podcast no YouTube, tiver de bobeira, quiser se inscrever pra ajudar, por favor, fique à vontade, a gente vai agradecer muito. Dá uma curtidinha lá também. Então, isso significa que agora tá no YouTube Music. Pra galera que gosta do YouTube Music, olha só. Tá liberado. O que tá liberado também é que a Apple TV Plus liberou a produção de um reboot em formato de série do filme O Amor Não Tira Férias. Você já viu esse filme? Já. Engraçado, eu fui... Esse filme, eu tenho um tio, assim, amigo de família que você chama de tio, sabe? Que tô ligado, todo brasileiro tem. É, exatamente. Eu tava na casa desse tio aí, lá em São Paulo, e aí ele foi fazer um rolê com várias crianças, pode ser 3, 4 crianças. Ah, vamos no shopping, vamos no cinema. E ele levou a gente no cinema pra ver esse filme, sendo que, escolha. Tipo assim, uma escolha péssima pra levar criança, e eu fiquei anos falando, pô, esse filme é uma merda, esse filme é uma merda. Aí eu fui ver, eu falei, não, o filme é maneirinho, legalzinho. É irado, esse filme é maneiro, cara. Pra quem não tá ligado, é um filme da Nancy Meyers, uma das mestres aí das comédias românticas de 2006. Eu não sabia que era dela. Ela é foda, cara, é 2006. A sinopse, basicamente, né, a Cameron Diaz, ela faz muito específico e muito maneiro. Ela trabalha, ou ela tem uma empresa, agora eu não lembro, porque ela é muito rica, mas eu acho que ela tem. Ela tem uma empresa de produzir trailers dos filmes de Hollywood. Você lembra disso? Muito específico, muito específico. E aí ela namora um cara e ela sofre uma desilusão no amor. E aí, ao mesmo tempo, em Londres, eu acho, ou, enfim, na Inglaterra, a Kate Winslet, nossa atriz Titanic, Avatar e tal, e muitos outros filmes irados, aquela série também, Mayor of Easttown, se eu não me engano, muito boa também, da HBO Max, ela também sofre uma desilusão amorosa, e aí elas meio que... Eu não tinha Airbnb naquela época, né, mas é meio que um site assim que elas trocam de casa. Elas já, vamos passar férias uma na casa da outra? Vamos, elas não se conhecem nada e tal, e elas vão passar férias né, então a Cameron Diaz nos Estados Unidos vai pra Inglaterra, e a Kate Winslet vai na Inglaterra pros Estados Unidos pra casa dela, e aí cada uma conhece pessoas, né, locais que... A Cameron Diaz conhece o Jude Law, lá na Inglaterra, e, né, se apaixona pelo Jude Law. E a Kate Winslet, coitada, ela fica com o Jack Black. Assim, eu gosto do Jack Black, mas, porra, alguém se fudeu aí nesse troca-troca, tá ligado? Sacanagem. E aí é isso, é uma história de romance. Só porque ele é gordo, tá vendo? O cara emagreceu, já tá não, assim. E na época era o Jack Black sem barba, Gustavo. Não ajuda. É verdade. Não ajuda. Mas é muito maneirinho o filme, pra quem nunca viu, eu recomendo muito. Eu não sei onde é que tá, dá uma procurada aí com todo respeito, mas é muito legalzinho, Amor Não Tira Férias. Então, tô curioso, só fico meio com o pé atrás, porque a Nancy Meyers não vai estar envolvida nessa série. Pô, acho que podiam ter chamado ela no mínimo pra, sei lá, ser showrunner, alguma coisa assim, mas, enfim. Não vai ter a Nancy Meyers, mas vão ter novos personagens, não vai ser tipo um reboot literal, assim, é mais a ideia, né, do filme dessa troca-troca de casas e tal. Enfim, vai sair pela Apple TV Plus, o que é um ótimo sinal. A Apple TV Plus tá lançando muita série boa, então... É verdade. Se fosse uma Netflix da vida, com todo respeito à Netflix, mas se fosse uma Netflix da vida, talvez fosse um pouco mais preocupante, mas Apple TV Plus eu boto mais fé. Não tem data ainda, então qualquer novidade a gente traz aqui pra vocês. Cara, falando em novidade, porra, tem uma novidade extremamente triste aí dessa semana, que é um pouco Caiu o site que a gente usa. Sacanagem. Que é um pouco específico aqui do Rio de Janeiro, mas acho que dá pra gente falar um pouco da situação do país, que é a seguinte: o cinema Estação Ipanema vai virar igreja. Notícia da coluna do Anselmo Góes. O cinema que não é de rua, porque fica numa Galeria Astor, aqui no bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, já tá fechado há 5 anos, mas... Desde a pandemia, né?
desde a pandemia, não conseguiu retomar. Inaugurado em 2000, o cinema não segurou as pontas com a pandemia e estava fechado desde então. O Grupo Estação tentava negociar um contrato desde a época que estava fechado, mas o proprietário decidiu agora, em 2025, aceitar a proposta do grupo religioso. E assim, além do nosso tema aqui de cinema e tal, que obviamente é chato um cinema fechar, um cinema de rua, eu fico bastante sentido com essa notícia porque, primeiro, eu fui bastante nesse cinema, eu morei ali perto por bastante tempo, assisti, por exemplo, La La Land nesse cinema, levei minha avó pra assistir, foi um dia ótimo, inclusive. E aí depois, cara, tentando aqui não ser muito cristofóbico, como dizem os crentes, mas é um certo sinal dos nossos tempos, assim, como os espaços de convivência e de cultura têm se tornado locais de fé. Eu nem sei exatamente qual é a denominação religiosa que vai abrir no local, nem quero fazer um ataque direto a quem é evangélico, nem nada, quem professa fé, religiosa em geral, mas eu acho que, enfim, tudo tem que ter seu espaço, e com o avanço desse nosso capitalismo cruel, gentrificado, que a gente tem visto, fica cada vez mais difícil você manter espaços como cinema, você manter espaços de cultura, e há cada vez mais incentivos para você ter espaços como uma igreja evangélica. Se você não tiver filiado a uma grande rede, a um Cinemark, a um Kinoplex, que é um negócio mundial e tem salas no mundo inteiro, os cinemas não se sustentam. E aí a gente vai perdendo cinemas que tem outros tipos de incentivo. Um cinema que vai passar um filme brasileiro, um cinema que vai passar um filme independente, um cinema que vai ter eventos. Pô, o Grupo Estação aqui no Rio, ainda tem a Estação Botafogo, a Estação NetGávea. Eventos acontecem nesses cinemas que você estimula a produção cultural, que você estimula as pessoas a gostarem de cinema, você estimula as pessoas a irem no cinema. E isso, com o tempo, vai se perdendo para virar igreja, para virar Venâncio, para virar Smart Fit. Isso aqui é complicado, porque assim, até como você falou muito bem, né, não é a perda só de um cinema de rua qualquer, assim, é o Estação, e o Estação é isso, ele costuma ter uma programação bem alternativa, assim, óbvio, ele vai passar o filme no momento porque, né, tem que ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo ele passa muita coisa índia, ele passa muita coisa brasileira e tal, então, eu acho que é isso, assim, tipo, beleza, você que de repente tá ouvindo e é evangélico e tal, como o Gustavo falou, isso não é um ataque de forma nenhuma, Sim. Mas, pô, se fecha um cinema e abre uma igreja evangélica, eu acho que perde muita gente e ganha pouca gente, sabe qual é? Acho que culturalmente, principalmente, até a própria região, né, cara? Porque um cinema bombando, porra, uma sala de cinema cabe 200 pessoas. Normalmente tem 150 a 200, vamos dizer. Mas assim, e normalmente tem várias salas no mesmo cinema. Então, é um público que movimenta o cinema, movimenta os negócios em torno. A pessoa sai do cinema de rua, vai num restaurante, vai num bar, vai em algum lugar e tal, vai numa lanchonete. Então, pô, perde todo mundo, sabe? Não é só questão cultural, mas até questão econômica mesmo. É complicado. Eu lembro que, primeiro momento trivia, a Thames trabalhou nesse cinema uma época. No início do nosso namoro, ela trabalhou tanto no da Gávea quanto nesse do Leblon. A gente ia lá, às vezes eu ia lá buscar ela e tal. Buscar, né, a pé, né? Porque eu não tenho carro. Você ia encontrar com ela lá, né? Pois é. E também eu lembro que eu fiquei muito triste quando o Roxy em Copacabana fechou. Porque o Roxy, meio que a relação que eu acho que você tinha com essa estação do Leblon, eu tinha com o Roxy em Copacabana, que eu morei muito, pô, sei lá, 80% da minha vida até casar, eu morava, né, eu morei em Copacabana, eu ia muito lá com a minha mãe, assim, eu vi o Shrek 1 no Roxy, tá ligado? Caraca. Pô, foi um dos primeiros filmes que eu vi no cinema e tal. Uma vez minha mãe, se estiver ouvindo no podcast, você errou nessa, tá? A minha mãe me levou pra ver Jurassic Park 3 e eu era muito novo pra esse filme. Porque, normal, assim, são dinossauros matando pessoas. E aí eu fiquei com medo antes de entrar e minha mãe me obrigou a entrar, tá ligado? Tipo assim, vai vencer seus medos, sim. Pois é, então assim, criação anos 90, né, galera? Anos 90 a 2000, complicado, mas enfim. Então, e fechou, aí a galera ficou desesperada, né, pensando, porra, vai abrir uma farmácia, vai abrir uma igreja. Aí eu meio que até hoje eu confesso que eu não entendi muito bem como ficou, porque eu lembro que o Eduardo Paes falou que ia manter o aspecto cultural do Roxy. Aí ele meio que fechou, aí reabriu, aí eu não entendi se ele reabriu como show, reabriu como cinema. Hoje em dia, ele é uma casa de shows. Eu fui lá recentemente a trabalho, eu fui fazer uma filmagem lá, e aí eles chamam de Roxy Dinner Show. Que aí é um show que tem um jantar, e aí é meio que um musical, uma parada meio pra gringo, assim, tipo, não só pra gringo, mas pra, tipo, pessoas de outras regiões, pra turista. É um musical que passa pela cultura do Brasil, aí tem, tipo, um ato fala da música do sertão do Nordeste, aí uma fala da Bahia, aí o outro fala da Amazônia, e aí tem um jantar e tal. Legalzinho, cara, bem interessante, um musical bom, assim, eu achei que fosse uma parada meio forçada e tal, eu fiquei, não receoso, porque enfim, eu não sequer paguei a entrada, quem pagou foi o meu trabalho, mas assim, eu fiquei, pô, será que vai ser uma merda? Mas assim, tipo, legalzinho, só é caro, mas é legalzinho, e pelo menos manteve um espaço ali aberto. Você falou em ficar receoso, Gustavo, eu tô um pouco receoso porque foi confirmado, talvez em tom de ameaça essa notícia, talvez. Um Lugar Silencioso 3, Desafio em Tóquio, tá confirmado pra 9 de julho de 2027.
E é assim, é complicado, cara, porque eu gosto muito do primeiro, eu acho o primeiro muito legal, por mais que eu tenha uma crítica muito forte ao primeiro, que, porra, ele mostra um monstro em, tipo, 2 minutos de filme, cara. É surreal essa decisão, sabe? Tipo, é absurdo. Mas, enfim, só uma ediçãozinha melhor. Esse é um dos pouquíssimos filmes de terror que eu vi no cinema, porque era na época do 1010 e eu fui de graça. A gente foi junto. Ah, é verdade. Aí de graça, até injeção na testa. Né? Pô, é muito maneiro, mas eu tenho só essa ressalva que, pô, e dava pra resolver fácil na edição. Tipo, cara, é só cortar a cena um pouco antes. Tipo, pô, não tem problema. Mas, enfim, mas é um filme muito legal. O segundo, eu confesso que eu lembro muito pouco. Eu lembro que eu até gostei. Eu acho que ele é um pouco inferior ao primeiro, mas é legal. E puta merda, aí saiu aquele outro, que é um prequel, né? Que se passa antes, que é o primeiro dia que os monstros chegaram e tal, não sei o quê. Eu achei esse filme muito caído, cara. Não sei se você viu. Não. Eu achei extremamente caído, assim, chega quase a ser ruim, cara. Eu sei que muita gente gostou, mas eu achei caidaço, assim, tem muito furo de roteiro, assim, absurdo. Mas, enfim, pelo menos esse terceiro, o John Krasinski, né, que é a estrela do primeiro e dirigiu o primeiro, ele volta pra dirigir o terceiro, ele só tinha dirigido o primeiro. Vai consertar a merda, né? De repente pra isso, né, pra dar uma consertada. Estreia aí 9 de julho de 27, então tá bem distante ainda. Vamos ver o que acontece. Falando em ver o que acontece... a gente teve a nossa live sexta-feira, temos de segunda a sexta, 6h30 no YouTube próximo de você, lives, e na sexta-feira já virou tradição na rua, não se fala de outra coisa, é a nossa live de dicas. A gente dá dicas pro fim de semana e tudo mais. Uma das dicas de sexta-feira me interessa muito, que é o Duas Tias Loucas de Férias, ou Star and Barb Go to Vista Del Mar. Eu vi meia hora só porque eu fiquei com sono. Mas tá interessante, cara, eu gostei. Eu tipo assim... fazendo uma resenha, uma crítica antecipada, eu achei interessante. A ideia do filme é ser um humor besterol e tal, bem legal. O besterol do filme é muito bom. E eu achei interessante porque, se for pelo caminho que eu tô pensando que eles vão, que é tipo, de meio que criticar essa, entre aspas, inutilização da mulher, que a mulher vai ficando velha, ela vai ficando inútil. Ela vira uma tia, né? É isso. Ela vira uma tia e é isso, ela é reduzida a isso. Isso me pareceu interessante. Só conta a sinopse aí pra galera, rapidão. São duas tias loucas que são demitidas, são duas quarentonas que são muito amigas e tal, meio solitárias, uma perdeu o marido, a outra foi abandonada e tal, elas têm ali uma vidinha padrão que não muda muito, e elas são demitidas, quer dizer, na real a loja que elas trabalham fecha, e elas resolvem dar um salto de fé e mudar tudo e vão pra Flórida pra curtir um pouco a vida. E o filme é uma loucura, cara. Só que assim, nessa loucura, eu tô achando que lá na frente eu vou falar, porra, podia ser um pouquinho melhor editado o filme. Tipo, eu acho que eles entregam o ouro muito cedo, entendeu? A loucura do filme. Eu acho que eles podiam segurar um pouquinho mais pra dar esse ouro, porque ó, fica muito no começo. A primeira cena do filme já é isso. Eu acho que eles podiam pegar um pouco a gente mais de surpresa, mas eu só assisti meia hora. Semana que vem eu volto pra contar o que eu achei do filme. Eu acho que pode ser também que eles ficaram com medo de, pô, se a gente abrir muito... normal, pode só parecer que um filme aleatório, a galera pode cansar, não querer ver e tal. Verdade, mas eu posso dizer, Gustavo, que as coisas mais insanas ainda não aconteceram. Eu posso dizer bom. Tranquilamente que você vai se divertir muito ainda. Muito bom, cara. Duas tias loucas de férias. Você pegou nos seus Puloflix ou você alugou? Não, eu aluguei. É verdade, aluguei. Show. Tá no aluguel no Prime Video. Eu tentei nos seus Puloflix, mas o aplicativo não funcionou. Eu falei, vou alugar essa merda, foda-se. O que talvez funcione muito... falando nisso, é que o 007, o filme do 007 que a gente comentou há umas semanas, que fechou com o Denis Villeneuve, né, pra direção, o diretor do Duna, do A Chegada e tal, ele agora contratou o seu roteirista. E é ninguém mais, ninguém menos do que Gustavo Angeles. Parabéns, Gustavo. Obrigado. O Steven Knight, e aí, esperam, quem porras é esse? Eu também não saberia de nome. É o roteirista do Peaky Blinders, simplesmente o criador e roteirista de Peaky Blinders, a série dos homens frios e calculistas, que a galera bota boina e tal. Assim, eu nunca vi Peaky Blinders, eu tentei ver uma época, eu vi uns 3 episódios e eu fiquei assim, tá... não foi suficiente. Mas eu sei que muita gente é fã e muita gente fala que realmente é muito bem escrito, né? Tem a trama é muito irada e tal. Então, pô, acho muito positivo. Então, pô, fechou o Denis Villeneuve na direção, o Steven Knight no roteiro. Pô, maneiro. Só falta agora ser o Timothée Chalamet, nosso Toyota Chevrolet como 007. Aí vai ser incrível, cara. Mas ele é britânico? Não tem chance nenhuma dele ser contratado, mas eu acho que ia ser péssimo e ia ser maravilhoso, cara. Imagina, o 007... do porte dele, que coisa divertida que ia ser, cara. Ia ser um garoto correndo por aí. Ai, ia ser muito ruim, mas ia ser muito bom. Torço por ele. Outra coisa também que eu torcia muito, cara, mas eu tô meio que abrindo mão de forma preventiva, talvez, não sei, porque saiu o trailer de Zootopia 2 e, porra, eu gosto muito do primeiro. Eu gosto muito do primeiro. Eu acho divertidíssimo, acho o universo muito legal. Tu viu o primeiro, Gustavo? Vi. Muito bom. Animaçãozinha bem legalzinha.
pô, principalmente pra mim, aquela cidade, a integração dos diferentes animais, os biomas, eu acho muito interessante. Inclusive, pra mim, esse filme tinha que ter virado uma série, cara, porque tem tanta coisa pra explorar, seria tão legal. Mas enfim, eles fizeram como né, uma sequência como filme. E aí, assim, puta, cara, no trailer do 2, basicamente... a Judy e acho que é Nick, sei lá, a coelha e a raposa, que os furries da internet vão à loucura, botam eles como casal. Tem um webcomic, inclusive, um quadrinho de internet que a coelha abortou sem contar pra raposa, aí ele chora. É uma loucura, cara. Os fãs são uma maravilha. E aí, nesse 2, pelo que eu entendi da história, eles estão tendo uma crise ali na relação, entre aspas, de trabalho deles, mas todo mundo sabe, né, que a raposa maceta o coelho. Eles viram um casal? Não, o primeiro filme eles ficam só amigos, né? Não, todo mundo... Mas Gustavo... Não, Gustavo. sim, beleza. Não, só queria saber se na história tinha... Será que o Donald Trump tá na lista do Epstein? Ninguém sabe ao certo, mas a gente sabe que está. Então, é a mesma coisa. A gente sabe que, né, eles se macetam ali nos bastidores e tal, mas aí o filme diz que a relação de trabalho deles não tá muito boa. Quê? Nos bastidores. Nos bastidores. Na fofoca, né, de Isotopia e tal. E aí, nesse 2, enquanto eles estão tendo esses problemas na relação deles, eles recebem um caso novo que é... E eu fiquei muito confuso. Pela primeira vez na história de Isotopia, apareceu uma cobra na cidade. E aí, pelo que eu entendi, os répteis não podem entrar na cidade. Eu fiquei, ué? Segregação? De novo? Porque no primeiro meio que já tinha essa vibe de... tem as presas e os predadores, e é meio que um equilíbrio meio sutil, né? Entre a convivência, né? E tal. Tanto que o grande plot do primeiro é o lance de que... Em tese, os animais predadores, né, como tigres, leões, raposas, enfim, estão ficando violentos, então existe uma campanha pra separar eles da cidade, não sei o quê. Aí chegou nesse segundo, aí, assim, gente, levíssimo spoiler de um filme que já tem um bom tempo, né? É resolvido, né? Todo mundo, podemos conviver juntos, somos melhores do que o filme não termina com tudo errado, dando drama, porque é um filme infantil, né? Pois é, então termina, né? Vamos conviver juntos, ignorar nossas diferenças, somos melhores do que isso. Aí agora, do nada, tem um personagem que literalmente fala isso no trailer, tipo, uma cobra em Isotopia? Isso é a primeira vez na história? E eu fiquei tipo, ué? Que porra é essa? Tipo, parece que assim, não, entre presas e predadores, beleza, mas aqueles répteis filhos da puta tem que ficar de fora, tá ligado? Eu não tenho Não, eu não tenho preconceito contra judeus, mas os ciganos, porra, tá ligado? Exatamente. Tá muito esquisito isso, cara. Então, não sei, vamos ver. Eu acho que o que me deixou mais desanimado em relação ao filme não foi nem esse ponto esquisito, que aí pode ser que a história, né, explique melhor e tal, a gente só viu o trailer. Mas o trailer, cara, eu achei muito infantil. E, de novo, não tem problema. Já tinha rolado aquele teaser, né, que a gente falou aqui. Que o teaser já era bem bobinho, e eu fiquei assim, de repente o trailer vai sair, vai ser um pouco melhor e tal. Mas o trailer também é bem infantilzinho, assim, e de novo, não tem problema por si só ser infantil, até porque é um filme sobre animais falantes que moram numa cidade e tal, né, da Disney. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o tom dele tá um pouco diferente do primeiro e de outros filmes de animação, que beleza, galera. É óbvio que filme de animação é pra criança, eu não tô aqui um adulto chorando porque, ai meu Deus. Mas, assim... Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem muito filme de animação que consegue apelar tanto pra criança quanto pra adulto. Shrek, que a gente falou, é um dos maiores exemplos disso. Criança gosta, adulto gosta e tal. Então, parece que eles tomaram uma decisão que, tudo bem, não tem problema pra eles, né? De fazer, talvez, um segundo filme um pouco mais infantil e tal, que, pra mim, eu acho que fica diferente do que a gente gosta. Os filmes de animação que a gente curte mais, até o tom do primeiro, mas... Vamos ver nos cinemas dia 26 de novembro, Zootopia 2. Não, e os bons filmes de animação, os que realmente ficam pra história, ficam lembrados, são esses que funcionam pra todo mundo, né? Você faz uma animação que vai funcionar pra criança, mas que no fundo é um bom filme também. Então, assim, dá pra gente ficar decepcionado, mas aceitar que a realidade é essa. Pois é. O que eu não quero aceitar é que você ainda não apoiou a gente lá no Catarse, nosso grupo de apoio recorrente, apoio coletivo mensal, pra você dar uma força pra gente continuar produzindo conteúdo. A partir de R$5 por mês, você entra na nossa vizinhança do Esperon, lugar super bacana, porque além de você apoiar produtores de conteúdo independentes, que é muito legal também, você entra no nosso grupo do WhatsApp, o grupo da vizinhança oficial, pra conversar diretamente comigo, com o Gustavo, com toda a nossa comunidade, é sempre muito legal. E com as lives, é um grupo que tem crescido bastante, a galera das lives tem entrado pra vizinhança também. Então, até o fim desse programa, se você der uma risadinha, você gostou do nosso conteúdo, dá uma chance. Tem que criar um slogan com rima. Deu uma risadinha? Dá uma apoiadinha. Ficou ótimo. Sou um publicitário nato. Então é isso. Deu uma risadinha? Dá uma apoiadinha. Tem o link aí na descrição. Não leva mais pro SoundCloud. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquila. Mas é isso. catarse.me/Esperon. Dá uma chancezinha. Entra no link aí. Vai ser um prazer te receber lá no grupo. Falando, Gustavo, em receber... Saiu o trailer de um filme chamado Eternity. Não tem tradução ainda, porque vai saber Deus quando que esse filme vem pro Brasil, né? Porque... Uma eternidade boa de bola.
Pois é isso, eternidade de bom de bola. Porque nossas distribuidoras moscam muito, com todo respeito às distribuidoras brasileiras, mas a galera aqui mosca demais. É um novo filme da A24, e por que eu fiz esse link com receber, né? Porque a Elizabeth Olsen, nossa atriz Wanda da Marvel, ela vai jogar no Vasco, né? Ou seja, ela morre, e aí ela é recebida no céu. E quando ela chega lá, ela, pelo que eu entendi do filme, ela morreu velha, mas quando ela chega lá no céu e tal, assim, no pós-vida, melhor, né, no pós-vida, não é necessariamente o céu, não sei, quando ela chega no pós-vida, ela chega numa versão jovem, deve ser tipo o auge da, sei lá, da forma física, da beleza, enfim, ela chega lá, e aí ela é recebida pelo marido dela, que morreu, acho que morreu junto ou morreu um pouco antes, assim, mas também morreu velho. E aí o marido dela é interpretado pelo Miles Teller, nosso ator Whiplash, o baterista do Whiplash, né? E aí ele, legal, você tá aqui, vamos ficar junto na eternidade, não sei o quê. Só que, Gustavo, tem uma questão muito interessante. Porque lá no pós-vida, ela também encontra o primeiro marido dela, que morreu na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Morreu jovem e tava meio que pra ele, né, a vida toda esperando ela chegar no pós-vida, esperando por ela. E agora ela tá meio Dona Flor e seus dois maridos, porque tem o último marido dela, né, que morreu meio que velho junto com ela, que ela viveu a maior parte da vida, mas também tem o primeiro marido. E aí, o primeiro marido é um ator britânico que é o galã feio, o famoso galã feio, é o Callum Turner, pra quem conhece, mas enfim. E aí, fica essa questão, porque por mais que ela tenha vivido mais tempo, o trailer dá indicar isso, né, por mais que ela tenha vivido mais tempo com o Miles Teller, né, durante a vida, ela meio que não teve a oportunidade de viver com esse primeiro marido, porque ele morreu muito novo, ele morreu na guerra e tal, e aí ela tem que escolher o lance do filme, né, é uma comédia com um toque de drama ali, pelo que eu entendi, né, da A24 e tal, o lance ela tem que escolher com quem que ela vai passar o resto da eternidade, né, se é o Miles Teller ou se é o outro cara e tal. Cara, eu achei isso muito interessante, porque realmente, se você parar pra pensar, assim, se você cogitar que o pós-vida, né, nessa pegada é real, realmente é muito bizarro. Se você teve uma esposa e sua esposa morreu, e depois você casou de novo. E aí? Como é que fica lá depois? Pô, mas tem que escolher. É foda também, né? Essa obrigação de escolher até na eternidade que é um... Tu acha, então, que tinha que ser os dois? Eu acho, eu sou favorável. Tinha que ser um trisal na eternidade, então. Exatamente. Eu achei muito interessante, então vamos ver o que vem por aí. O Eternity, ou como é que é o nome, Gustavo, em português? É uma eternidade boa de bola. Estreia em novembro nos Estados Unidos, não tem dia fixo ainda. E pro Brasil, como eu falei, sabe Deus quando essa porra vai estrear por aqui. Mas qualquer novidade a gente traz pra vocês. Inclusive, eu acho que vou fazer essa semana um vídeo do trailer. Não só vou postar o trailer, acho que eu vou fazer um vídeo comentando o trailer e tal. Então fica de olho no meu perfil. Cara, falando em pós-vida, essa semana a gente teve uma partida pro pós-vida aí, uma morte que é bastante específica do futebol e bastante específica do Rio de Janeiro. Mas é uma daquelas perdas que deixa a gente nostálgico, acabou me fazendo refletir sobre diversas semanas. Diversas semanas. Que loucura. Acabou me fazendo refletir sobre diversos assuntos. Perdemos nessa semana, Esperon, o soviético Yankel Shor, sabe quem é? Óbvio, mas eu vou deixar pra você explicar, mas eu sei sim. Então, até o ano de 2010, quando o Maracanã de verdade foi fechado para obras e colocaram no lugar dele uma arena comum para poder superfaturar os contratos com as empreiteiras, existia uma tradição no estádio. Terminava o primeiro tempo, começava o intervalo e um senhor de pernas tão brancas quanto finas aparecia em algum local do gramado. Corcundinha de meião e chuteiras, ele fazia embaixadinhas com um controle de bola inacreditável e percorria toda a extensão do relvado sem deixar a bola cair. Essa foi uma tradição do estádio e gerações de torcedores de todos os times têm como um dos pontos fundamentais do imaginário do futebol esse senhorzinho, Yankel Shor, conhecido como Yasha, também, que nos deixou essa semana aos 98 anos de idade. Caraca. Nascido na União Soviética, o Yankel se mudou para o Brasil ainda criança, aos 5 anos, veio morar na Tijuca, onde cresceu como um legítimo carioca e torcedor do América. Tentou ser jogador de futebol, mas não tinha documentação e não conseguiu seguir na carreira. Trabalhou no comércio, se apaixonou pelo clima do país e acabou morrendo essa semana aí de velhice. E essa notícia, cara, me deixou bastante nostálgico, porque pra mim é indissociável a imagem do antigo Maracanã desse senhorzinho. Entre muitas outras coisas, cara. Ir pro Maracanã nos bons tempos era comer um genial, era se encontrar na estátua do Bellini, era ouvir o Suderge em forma e comemorar quando o Vasco ou o Fluminense tinha tomado um gol, era sentar na arquibancada verde ou amarela pra ver jogador. Do lado de um senhorzinho com rádio, que tá ouvindo o jogo pelo rádio também, ao mesmo tempo que ele vê em tempo real. Sim, era sentar na arquibancada ali pra ver jogadores de qualidade duvidosa vestindo o uniforme do meu time, e mesmo que pudesse ser um conjunto de indigentes correndo atrás da bola, eu acreditava que era possível sim ser campeão do Brasileiro, da Libertadores, do Mundial, do Campeonato Espanhol, do Inglês, do Intergaláctico até se bobear.
fica aqui nossa homenagem ao vovô das embaixadinhas e a minha saudade desse tempo que não era perfeito, mas era bem próximo disso. E assim, eu fiquei pensando muito nisso, cara, porque é um cara que fazia uma coisa singela, entrava ali fazendo embaixadinha e, cara, milhões de pessoas, milhares, com certeza, mas talvez milhões de pessoas, quando lembram de um momento muito bom da vida, quando lembram de momentos bons, de momentos de alegria, tá lá esse cara. E é um cara que é uma figura do futebol. Não é um jogador, não ficou milionário, não ganhou títulos, entrou pra história dessa forma, mas entrou pra história de outra forma. E o futebol acaba sendo isso, né? Talvez o mais importante do futebol sejam as pessoas que fazem ele ser importante. E esse cara, esse Ian Kelchor, era um cara desse, um cara apaixonado por futebol, que tava lá pra entreter a galera no intervalo. E, inclusive, eu tava dando uma pesquisada aqui, ele chegou a ganhar uma competição de embaixadinhas, fazendo 12 mil embaixadinhas sem deixar a bola cair. Era nesse nível a habilidade do Coroa. Muito foda, fica aí nossa homenagem ao Ian Kelchor. 2 comentários. Primeiro, nascido na União Soviética é um flex muito forte. Né? Você ter nascido na União Soviética é muito do caralho. Sim. E depois que o Maracanã reabriu, ele não voltou, não? Nem um tempo assim? Não voltou. Ah, que filhos da puta, cara. Aí passou a fazer evento, foi na rua também, na praia, mas aí chegou um momento que ele foi recomendado pelos médicos a parar de fazer embaixadinha porque tava com uma hérnia. Era foda demais, a galera Muito tava foda. Ficando doida, né? A galera tava gerando violência de tão enlouquecido que tava ficando. Gustavo, falando que bom que você falou de violência aí, porque saiu um trailer essa Sempre semana. Sempre bom falar de violência, né? Sempre bom falar de violência. Aliás, antes de falar do trailer, deixa eu trazer um assunto aleatório aqui que eu lembrei. E essa notícia aí, hein, rapaz, que... violência, me lembrou isso. E essa notícia aí de que lá em Belém, porque vai ter o COP, né, a galera lá em Belém tá aumentando os preços loucamente, né? Eu confesso, eu tô por fora do que é COP. Você sabe o que é COP? É uma cúpula climática da ONU, que eles chamam. Perfeito. Que leva pessoas pra discutir a indústria e tal. Assim, a ONU fingindo que faz alguma coisa, a gente finge que acredita. E eventualmente a COP ela se torna uma forma de você encontrar autoridades com os lobistas do petróleo, por exemplo, da indústria. Então, assim, dependendo de onde é sediada, é complicado. Ano passado, se não me engano, teve uma dessas que foi no Azerbaijão, que é um dos lugares que é uma linha de frente do gás natural. Então, assim, foi muito criticado. Mas no Brasil, depende muito de quem cedia. No Brasil, o Brasil, ele se coloca... No governo Lula, né? No governo Bolsonaro nem tanto, mas no governo Lula o Brasil se coloca como linha de frente das mudanças climáticas, como preservação ambiental, e aí parece que tem uma ideia de ser uma coisa de preservação da Amazônia, por isso está sendo em Belém, mas ao mesmo tempo é uma cidade que não estava preparada para receber, teve que fazer muita obra, tem o mercado lá tradicional, que é o Ver o Peso, que é o mercado municipal, fizeram várias obras lá e tal, era uma preocupação como a rede hoteleira ia abastecer, e aí essa notícia saiu essa semana que você vai falar. Pois é, não, é loucura, assim, a galera lá, tanto de Airbnb quanto de hotel, e hotel, desde hotel grande até hotel muquifo, assim, meio cativeiro, os caras estão aumentando o preço, e não é aumentando o preço assim, estão cobrando no dobro pra gringo, não, tem um hotel que ele aumentou 80 vezes o valor dele, tá ligado? Aí tu vai no Airbnb e tem uns quartos que são tipo cativeiro mesmo, assim, cativeiro de São Paulo, que é tipo... Cara, sei lá, 120 mil reais por 7 dias, uma parada dessa, qual é? E aí... Eu vi um aqui que era tipo 140 mil por um apartamento de 3 quartos, tá ligado? Pois é, então assim, sim, dá pra dar uma enganada nos gringos, vamos falar a verdade, mas assim, sim, até gringo é mais caro. Pois é, mas até gringo tem um limite, né? Nem todo mundo é otário que nem a galera acha. Então, tá dando mó fuzuê, porque os próprios países que vão participar da COP estão pedindo pra mudar de sede já, porque assim, gente... Beleza, tem país rico que pode pagar e foda-se, mas tem muito país pobre que participa que, tipo, gente, não tem como, tá ligado? Tem condição. E aí tá essa treta toda, até o momento desse podcast não... Assim, a princípio está mantido, né, de ser lá em Belém e tal, o diplomata aí do Brasil falou que não tem chance de deixar de ser em Belém e tal, mas ao mesmo tempo, né, os próprios países estão pedindo pra mudar e já... Tem país que declarou que se continuar lá, não vai. E aí, né, o que fazer? Mas, vamos ver, doideira. Porque também a galera é foda, né, cara? Assim, é o que o Gustavo até comentou. Pô, pra gringo é mais caro. Quer aumentar um pouco o preço? Até tudo bem, eu acho que é justo, sabe? Porque é uma cidade que não recebe esse tipo de evento. Vai ter demanda, né? Oferta e demanda. Se a procura é muito alta, você aumenta um pouco o preço, tudo bem. Mas só que 80 vezes, né? Não dá. Merda, né, cara? Aí é ruim porque também fica ruim pro próprio Brasil, fica ruim pra reputação da cidade, do país, tá ligado? É ruim pra todo mundo. E aí não vale a pena. Mas, enfim, só lembrei dessa notícia aí. Não, e aí até, só falando rapidinho, acaba que, porra,
se você faz um negócio na moral, bota um preço bem, recebe bem as pessoas, você possibilita que a cidade receba outros grandes eventos. Acontece isso em Belém, qual vai ser o próximo grande evento que as pessoas vão querer botar lá? Que as pessoas vão aceitar botar lá, se essa é a postura que tá sendo adotada, sabe? É foda. Pois é. O que é foda também, Gustavo, e violento, foi o trailer de Avatar, Fogo e Cinzas. É o terceiro filme da franquia Avatar aí, dos bichos azuis gigantes e tal. E, cara, na sinopse, o vilão do primeiro e do segundo, ele volta de novo. E ele agora se alia a uma tribo de avatares, né, dos Na'vi. Que a gente teve, né? A primeira tribo que a gente acompanhou, né? No primeiro filme, era meio que na floresta, né? Então era como se fosse da terra. A segunda é da água e agora a terceira é do fogo. Os caras estão copiando Avatar, o desenho, na cara dura. E Capitão Planeta também, né? Exatamente, porque tudo mudou quando a Nação do Fogo atacou. Vale pro Avatar e vale pra esse Avatar aqui também. E aí, essa nova tribo é super violenta e tal, não compactua com os Na'vi da água, nem com os Na'vi da selva, etc e tal. E, assim... Eu vou ser sincero, assim, eu gosto do primeiro Avatar, eu não acho ele terrível, tem muita gente que odeia o primeiro Avatar, eu acho ok, eu acho fantástica a história, não, é um Pocahontas espacial? Concordo, mas diverte, acho que é um arroz com feijão bem feito, principalmente eu acho que os efeitos dele, o 3D dele e tal, é absurdo, né, a computação gráfica é absurda e vem ficando cada vez melhor, o segundo filme já foi uma sacanagem, assim, tem mais cenas que tu fica, caralho, esses bichos existem, não é possível, né, e aliás, momento trivia, quando o primeiro estreou, eu acho que eu contei isso numa live essa semana, se não me engano, mas quando o primeiro estreou, o pai de um dos meus melhores amigos na época, ele, se eu não me engano, ele era tipo engenheiro de som de sala de cinema. E aí ele recebeu o convite pra pré-estreia do Avatar, e já era assim, um fenômeno, assim, antes mesmo de estrear, já tava todo mundo querendo ver, já era um dos maiores eventos cinematográficos do mundo e tal, e aí ele recebeu pra premiere, assim, do filme no Rio de Janeiro, foi no Rox, inclusive, olha aí, Caraca. A gente mencionou o Rox, e aí esse meu amigo me chamou pra gente ir junto, e cara, foi muito maneiro porque eu concordo 200%, 3D em filme no geral é uma merda, mas é uma merda porque a maioria dos filmes grava o filme em 2D, contrata uma empresa de, sei lá, que o Eduardo Bolsonaro contrataria como fachada, pra fazer a conversão do 2D pra 3D, que é literalmente a pessoa frame por frame recortar e mudar as coisas e tal, e aí fica uma merda, porque o filme não foi pensado pra ser em 3D, fica no máximo aquele 3D vagabundo que, joga coisa na sua cara, sendo que o grande bacana do 3D, quando é bem feito, quando é gravado em 3D, é a profundidade que ele te dá. Não é questão de, o personagem usa uma lança e parece que a lança veio na sua cara. Não, é você, ao mesmo tempo que tem um personagem em primeiro plano, tu sentir que lá no fundo do cinema mesmo tá acontecendo outra parada, né? Você tem essa questão do campo, de profundidade e tal. E, cara, o primeiro Avatar, ele foi, se não me engano, um dos primeiros filmes realmente gravados em 3D, ou pelo menos com as tecnologias mais atuais da época e tal. Cara, eu lembro no cinema, assim, lotado na premiere que eu fui, no começo, pra galera que não viu o Avatar há muito tempo, começa com o nosso querido Jake Sully, abraço pro Jake Sully aí que tá ouvindo o podcast, começa com o Jake Sully acordando na nave, e é uma nave, tipo, super longa e tal, e aí tem uma cena que é ele em primeiro plano, né, e a nave toda no fundo, assim, e tem toda essa questão da profundidade. Cara, eu lembro até hoje, o cinema inteiro fazendo assim, caraca, tipo, a galera voluntariamente, assim, sabe, naturalmente, espontaneamente, reagindo à profundidade do 3D, né? Tanto que naquela época eu falei assim, nossa, esse é o futuro do cinema, mas aí Hollywood cagou tudo, né? Mas enfim, então eu gosto do primeiro, meu pai também, por muito tempo ele teve um projetor 3D e toda visita que ia lá, ele botava 3D, o Avatar em 3D pra se vangloriar. Olha como é legal, não sei o que lá. Então, sem sacanagem, eu vi o primeiro Avatar, eu não estou exagerando, eu acho que eu vi mais de 5 vezes por causa disso, porque foi surreal. E também eu tenho uma história com o segundo Avatar, não sei se tu lembra desse caso, que a Disney me chamou pra ir na premiere do filme aqui no Rio de Janeiro e tal, e aí eu fui com a Thames, eram várias sessões rolando ao mesmo tempo no UCI New York, pra quem é do Rio de Janeiro, né, tem várias salas e tal, e aí foi muito doido. A gente tava lá na sessão, beleza. Cara, deu, se eu não me engano, 1 hora de filme, parou, pum, tela preta. A gente assim, caralho, deve ter dado algum problema no projetor, alguma coisa assim, mas tudo bem, vamos ver o que acontece. Cara, 1 minuto, não voltou. 2 minutos, não voltou. 5 minutos, não voltou. Ué, que estranho. Eis que vem uma mulher, de meio, né, roupa social, assim, vai ali pra frente do cinema. Pessoal, boa noite. Eu falei, fudeu. Alguém da Disney, né, vai dar algum recado. Pessoal, boa noite. Infelizmente, nós vamos ter que encerrar a sessão, porque nós tivemos um problema. Uma pessoa em uma das salas que a gente tá fazendo a premiere simplesmente estava gravando o filme. E a política da Disney é 100%, né, contra isso e tal. Então, todas as sessões são canceladas. Então, porque um filho da puta... Caraca. E, de novo, sabe o que eu acho muito doido? O filme é em 3D. O cara gravar o filme com o celular vai sair todo cagado. Exatamente, vai sair todo cagado. E sendo que, pra entrar na sala, tinha que botar o celular naquele saquinho que você veda e tal. Exatamente, o saquinho do Enem, exatamente. Então, o filho da puta ou abriu o saco, olha lá ele, ou então ele não botou, então tava com o celular, não sei. Mas aí, minto, você não botava nem num saco e ficava com você deixava tipo numa recepção que montaram. Caraca. E você entrava sem o celular. Então o cara ainda, né, enfim,
Muito filho da puta. Sabe e quem aí... Não, infelizmente não sei. Diziam na época que era algum ator da Globo que tava lá, mas eu nunca confirmei essa história. Então, foi o Cauã Raymond. Não, o Cauã Raymond é um escroto. Foi o Cauã Raymond, foi ele. Abraço pro Cauã Raymond, que tá ouvindo o podcast. E aí, foi isso. E aí, cara, foi uma merda, porque eu vi 1 hora do filme, eu não estava gostando do filme, mas eu falei, mas eu tenho que assistir pra ver como é que termina. Então, eu tive que ver. Então, eu digo que eu vi Avatar 2.5 vezes, porque eu vi 1 hora na sessão, aí eu vi o filme completo com a Thames, e depois eu vi o filme com a minha mãe, porque ela queria ver. Então eu vi 2 vezes e meia, foi um inferno. E é bom? A primeira hora, não! Assim, a história é muito... Assim, eu vou ser sincero também, eu não sofri no cinema, talvez tenha sofrido, porque a primeira 1 hora eu vi 3 vezes, então talvez essa parte tenha sido sofrida. Mas a história é muito caída, a história é muito meio nada a ver e tal. Parece que é mais um Discovery Channel, assim, de Pandora do que um filme de verdade, né? Mas os efeitos, né, são absurdos e tal. Então, tô curioso pra ver o 3, ele estreia nos cinemas, né, dia 19 de dezembro. Eu só fico meio bolado, o diretor dos Avatares é o James Cameron, né? Ele é o grande realizador e tal. Ele é o diretor de Titanic, Exterminador do Futuro, Tinha outro filme também, mas esqueci. Mas enfim, Titanic, Grande Família 2. Grande Família 2, Pernas pro Ar 3 também. E aí, ele é muito bom. Então me deixa um pouco bolado, porque, se eu não me engano, agora já tem 15 anos, eu acho, se eu não tô me confundindo, que ele tá há 15 anos envolvido com Avatar. E eu fico assim, cara, ele é tão criativo, ele é tão bom como diretor, e eu acho meio talento desperdiçado, sabe? O cara fica 15 anos fazendo o filme do Avatar. Tipo, óbvio, ele tá enchendo o cu dele de dinheiro, então... acredito que ele não esteja preocupado com isso. Mas, pô, eu acho que pra gente que consome, né, os filmes e tal, eu fico assim, pô, imagina nesses 15 anos o que mais ele poderia ter feito de original, de novo e tal. Mas, infelizmente, é uma decisão que ele tomou. Só queria mandar uma recomendação muito rápida aqui que tem a ver com isso, que é uma série chamada Future Man, Homem do Futuro, em tradução livre. É uma série de comédia com o ator Jogos Vorazes, o Pita dos Jogos Vorazes, o Josh Hutcherson. E, basicamente, ele faz um zelador de super fracassado na vida, que joga videogame o dia todo e tal. E aí, um dia, ele tá jogando um videogame novo dele, e ele chega na última fase, ele ganha o jogo, e aí os personagens do videogame saem do videogame, porque, na verdade, o videogame era um teste enviado do futuro. É série de comédia, tá, gente? É um teste enviado do futuro, porque a história do videogame, da revolução das máquinas e tal, é uma coisa, obviamente, meio Exterminador do Futuro, né? Tá acontecendo de verdade no futuro. Então, no futuro, eles criaram um videogame dessa situação pra mandar pro passado, pra quem conseguisse zerar o videogame, em tese seria o grande salvador da humanidade, eles voltariam pra levar a pessoa e tal. Minto, voltariam pra ajudar a pessoa a impedir o futuro das máquinas e tal. Mas é bem Exterminador do Futuro. E, cara, é muito engraçada essa série. Eu recomendo ver só a primeira temporada. E ela pode se entender que ela tem um final, porque depois dá uma piorada. É produzida pelo Seth Rogen também, né? De Superbad e tal. Aí eu só lembrei dessa série porque... Eu falei, então, eu me perdi? O que tá acontecendo? Não, eu só lembrei dessa série porque... Eu não lembro agora exatamente o motivo, mas tem um episódio que os personagens vão pra casa do James Cameron. E aí a casa do James Cameron tem uma inteligência artificial que meio que controla a casa, né? Tipo como se fosse uma Alexa, né? Na casa... Só que a Alexa dele fala em Na'vi, porque, sabe, o James Cameron é apaixonado por Avatar, e aí tem um bando de coisas Na'vi e tal, e aí um dos personagens aprende a falar Na'vi pra conversar com a inteligência artificial e tal. Moleque, essa série é muito maneirinha, cara. Pra quem gosta, é tipo o Exterminador do Futuro de comédia, pra quem curte Future Man. Se eu não me engano, tem de graça no Mercado Livre Play, mas eu acho que é só dublado, mas o resto ela tá por aí. Enfim, Future Man, nome na série, Avatar, dia 19 de dezembro nos cinemas. Aí, só pra gente entrar na segunda metade do filme que eu vi, né, da semana passada. É verdade. Só pra falar antes que, sobre a bilheteria, que eu achei uma coisa muito interessante, né? Uma conclusão interessante que a gente pode tomar, não em relação à bilheteria em si, mas do Super-Homem contra o Quarteto Fantástico. Porque, meio que, assim, você pode gostar de dois filmes, óbvio, a questão não é rivalizar filmes de super-herói, por mais que o Super-Homem seja infinitamente melhor do que o Quarteto Fantástico, enfim. Porque o pessoal tava muito curioso. Eu prometi que ia ver o Super-Homem essa semana, não vi porra nenhuma. Vou tentar na semana que vem. Verdade. Pô, tenta, cara. É maneiro. E aí, o que acontece? O pessoal tá muito curioso em relação a qual filme iria melhor na bilheteria. Porque, ao mesmo tempo que o Super-Homem, talvez, como herói, seja muito mais famoso do que o Quarteto, a DC vem numa ladeira abaixo inacreditável. Ele chegou no fundo do poço, então muita gente perdeu a confiança mesmo em filme da DC, uma bagunça do caralho. Então, o James Gunn tá tentando, né? O James Gunn tá tentando reestruturar o universo, retomar a confiança das pessoas e tal, e ao mesmo tempo a Marvel
nos cinemas se tornou muito maior do que a DC, mas ela também vem numa pegada meio ruim e tal. Então, era uma briga boa, briga de cachorro grande. Ou melhor, briga de cachorro pequeno, talvez, né? Do jeito como ficou. E aí o pessoal tava muito curioso, né? Sobre qual filme iria melhor e tal. E de novo, o que eu tô falando aqui não é sobre isso. Porque foda esse númerozinho de bilheteria, né? Mas você vai entender porque eu tô falando disso. O Quarteto Fantástico, no primeiro dia, ele fez 57 milhões de dólares, 57,2. O Superman fez 56,1. Eu acho que é nos Estados Unidos. É, nos Estados Unidos. Então, assim, no primeiro dia, cada um, né? Na sua estreia, o Quarteto ficou com 1,1 milhão a mais que o Super-Homem. Mas, em uma semana, o Super-Homem fez 177,8 milhões, e o Quarteto fez 158,42. Ou seja, o Super-Homem, que começou 1,1 milhão abaixo, né, do Quarteto no seu primeiro dia, ficou em uma semana com 19,3 milhões a mais do que o Quarteto Fantástico. E aí, de novo, não é sobre bilheteria. O que eu acho interessante, e que eu vi um tweet falando sobre isso, que eu quis trazer aqui no podcast, eu vou tentar até levar pra live de repente também, é que muito se fala sobre uma saturação de filme de herói. As pessoas estão saturadas de filme de herói. E a gente já defendeu muito aqui no podcast, principalmente, que acho que não é uma saturação de filme de herói. É saturação de filme medíocre de herói, né? Sim. As pessoas não querem mais pagar. Não é mais 2008, não, minto, 2015, digamos assim, que a galera tava pagando pra qualquer coisa ver no cinema. É da Marvel, vamos ver e foda-se. Mesmo que fosse ruim, a galera também ia assistir. A galera com a pandemia, né, mudança de hábitos e tal, e realmente com a qualidade que caiu muito dos filmes, as pessoas estão mais seletivas agora. Então, eu acho que o problema que existe é uma saturação de filme medíocre, não é saturação de filme de herói. E aí eu acho interessante porque, bem ou mal, isso mostra que talvez até que seja um problema mais específico da Marvel. Porque você vê que o Super-Homem, que, porra, vem de um contexto todo cagado da DC e tal, ele ainda se manteve bem, as quedas de bilheteria dele de uma semana pra outra estão estão segurando, né, muito bem, e o Quarteto ficou bem abaixo do Super-Homem, e vai ficar cada vez mais abaixo, porque ele tá caindo muito, né? Nessa primeira semana ele já deu uma boa caída em relação à semana anterior e tal, enquanto a do Super-Homem não caiu tanto. Também ajuda que o boca a boca do Super-Homem foi muito mais positivo, né, eu acho que o Quarteto foi um filme mais divisivo, então é interessante isso, cara. Então, o pessoal tava até falando que a Marvel, a partir de agora, vai pensar duas vezes antes de bancar colocar um filme dela no mesmo mês, pelo menos, de um filme da DC, né? Porque mostrou que a DC tem muita força ainda, né? Vamos ver quanto que eles fecham e tal. Mas... E eu também... É uma coisa muito engraçada para pensar que a Marvel criou o próprio maior concorrente dela. Porque o James Gunn tava na Marvel... A galera de direita, porque o James Gunn é um cara que se tornou muito progressista, um cara que é muito ativo, muito político, tanto que a gente comentou várias vezes, né? O filme do Super-Homem tem uma parte ali que é basicamente massacre de Israel contra Gaza. É basicamente isso, né? Acontecendo. Só que quando ele era mais novo, já, acho que uns 10, hoje talvez até uns 15 anos atrás, ele tinha esse perfil de... aquela pessoa na internet que é incendiária, sabe? Inflama as discussões e fala mesmo, e fala as coisas pra chocar. E ele fazia uns tweets que realmente eram muito nada a ver, de violência, alguns às vezes até meio de pedofilia e tal, mas era pra chocar, era uma coisa feita pra chocar, que muita gente fazia na época e tal. E aí, 10 anos depois, se eu não me engano, quando isso aconteceu, a galera pegou uns tweets antigos dele, essa galera mais de direita, que não gosta dele e tal, e começou a viralizar de novo esses tweets antigos dele, de que, ó, esse é o cara que a Disney apoia, esse é o cara que tá fazendo o filme da Marvel, não sei o quê. A Disney se cagou completamente, meu Deus, não sei o quê, apertou o botão de pânico, demitiu o cara. A DC foi, James Gunn, cara foda, puxou ele pra DC, o James Gunn fez o Esquadrão Suicida, que é um filme muito maneiro, o Esquadrão Suicida dele. Aí a Disney percebeu que fez merda, tanto que a opinião pública, no começo até que ela deu uma virada contra ele, mas depois a galera entendeu que, tipo, gente, são tweets de 10 anos atrás, tipo, isso não representa quem ele é, ele se desculpou de novo, ele falou, gente, isso não representa quem eu era um idiota, eu fazia essas discussões de propósito pra chocar, pra aparecer e tal. E aí a Disney acabou puxando ele de volta pra finalizar o Guardiões da Galáxia 3, mas aí já era tarde demais. A DC viu o potencial do cara e botou ele pra ser o cabeça do novo universo da DC, que já começou bem demais, inclusive, o pessoal já tá comentando, né, que tudo caminha pra que o Super-Homem do James Gunn supere os filmes da Marvel desse ano, né, que foi teve 3 filmes da Marvel, não tô falando juntos, né, cada um separado, mas teve 3 filmes da Marvel esse ano e o Super-Homem vai fazer mais dinheiro do que todos eles, né, que foi o Capitão América 3, não, 4 na real, Capitão América 4, Thunderbolts e Quarteto Fantástico. E o Super-Homem, né, conseguiu vencer todo mundo. Então, é meio que isso. A Marvel criou o próprio maior concorrente dela. Tipo, o cara tava trabalhando pra eles e eles meio que forçaram ele ir pra concorrência. É muito doido isso, né? Nós somos nossos maiores inimigos, a realidade é essa. E aí, Gustavo, falando em inimigos, eu quero falar aqui da segunda metade de um filme que eu vi, que ele foi o inimigo da felicidade, o inimigo da alegria, o inimigo das comédias românticas, que foi o Amores Materialistas que eu trouxe semana passada. Eu vi gente elogiando, cara. Engraçado. Cara, milhões de moscas comem merda. Sabe comer merda também. Perdi a linha. Mas enfim. Não, mas, por exemplo, assim, óbvio, o meu Instagram não é a régua do mundo, né? Não é porque eu almocei hoje que não existe fome no mundo. Mas no meu Instagram,
Cara, acho que 90% das pessoas que viram o filme e comentaram lá no post que eu fiz, falaram também que não gostaram, que concordam comigo e tal. Então, enfim, não quer dizer nada, mas, enfim, nossa bolha. Cara, Amores Materialistas, só relembrando, é aquele filme de... que os filhos da puta se venderam como uma comédia romântica clássica, como se fosse uma comédia romântica da Nancy Meyers, por exemplo, que a gente comentou aqui e tal. Porque a Dakota Johnson, ela é uma casamenteira, né? Nossa Madame Teia fantástica, ela é uma casamenteira, atriz 50 Tons de Cinza. E ela trabalha para uma agência, uma empresa, que as pessoas contratam os serviços dessa empresa, então elas meio que entram pro catálogo dessa empresa de solteiros e solteiras. O trabalho dela é juntar pessoas desse catálogo, né? Então é um pouquinho diferente do Hit, né? Porque o Hit era meio que uma pessoa contratava o Hit e já com alguém em mente, né? Ah, eu gosto da fulana do meu trabalho, eu gosto da minha prima de primeiro grau, será que eu posso ficar com ela? É só usar camisinha? Será? Aliás, essa semana da vizinhança tem uma discussão sobre incesto que eu achei muito esquisita. Eu saí, eu me retirei do recinto antes que desse merda. Mas acontece, todas as opiniões são válidas até certo ponto. E aí no Hit acontece isso, né? A pessoa já contrata o Hit pensando em entre muitas aspas, um alvo em potencial, né? Um crush que a pessoa já tem, que não faz parte da empresa nem nada. Mas no caso da Dakota Johnson, as pessoas são sempre da empresa dela, então ela conhece os dois perfis e tal. E eu acho que o mais importante, as duas pessoas concordam com esses métodos, né? Não é, você contratou uma pessoa pra te ajudar a me pegar, que é absurdo. Tipo, não, você tá pagando por isso também. Então, que bom que ela achou alguém pra você. Consentimento é a palavra. Exato, consentimento. Então, ela é foda no trabalho dela, ela já formou 9 casamentos, né? Não só casais, né? Os casamentos mesmo e tal. E ela é desiludida no amor e tal, fria e calculista, Peaky Blinder. Até que um dia ela conhece o Pedro Pascal, que é... Gostoso. Além de ser o Pedro Pascal... Exatamente, além de ser o Pedro Pascal gostoso, é a versão dele super charmosa e super rica. Ele é podre de rico no filme, né? Rico que pra ela conta muito, né? Até porque o nome do filme é Amores Materialistas. Então, pra ela conta muito essa questão da grana e tal. Só que na mesma noite Só que na mesma noite ela reencontra o Chris Evans, que é um antigo namorado dela, de 10 anos atrás e tal, que é um pobretão na Casa Branca. Já viu esse filme? Pobretão na Casa Branca? É muito bom, né? Muito bom. Acho que hoje em dia deve ser uma merda, mas enfim, tem momentos bons. Inclusive, eu anotei pra gente iniciar um quadro quando a gente for assistir filme com a galera, de revendo comédias antigas pra ver se sustenta. E aí, eles já tinham tentado namorar uma época, não deu certo e tal, e ele é pobre, o Pedro Pascal é rico, e aí, só que o pior do que o Chris Evans ser pobre, ele... É pobre coitado, sabe aquela pessoa de nada dá certo, meu Deus do céu, não sei o que, tipo, cara, tá bom, beleza, né? Meio que o filme vende uma premissa de que ela fica na dúvida entre eles. O marketing do filme é isso, os dois vão ter que brigar por ela, uma coisa meio Bridget Jones, sabe qual é? Tipo, vão ter que brigar por ela, e ela vai ter que decidir com quem ela vai ficar. Quem vai ficar com Mary? Exato, quem vai ficar com Mary também. Nossa, aquela cena que ela bota um negócio no cabelo, até hoje me traumatiza, cara. Eu nunca vi. Tu nunca viu? Não. Aí, você fez essa lista mesmo de filmes pra ver? De comédia? Fiz. Bota aí, quem vai ficar com Mary? Vou achar aqui no meu papel. Ou é quem vai ficar com Polly? É porque saíram 2 filmes muito parecidos, peraí. Quem vai ficar com Polly? É porque tem o Polly e tem o Mary. E os dois são com Ben Stiller, eu acho. Deixa eu ver aqui. Quem vai ficar com Mary? É assustador. Os dois são com Ben Stiller e o nome é de propósito. Realmente, só pode ser. Porque um é quem vai ficar com Polly e o outro é quem vai ficar com Mary. Agora eu não lembro. Agora eu não lembro qual é qual. Mas enfim. Eu anotei quem vai ficar com Polly / Mary. E na real eu anotei o Pobretão na Casa Branca pro quadro Incongruências. A gente pode fazer esse quadro. É isso aí. Vai ser esse o tema desse quadro. Encontramos. Porque eu lembro dessa cena. Eu acho que é do quem vai ficar com Mary, porque tem o Ben Stiller adolescente. Ele vai no banheiro da casa dela, ele faz xixi, depois ele sobe o zíper e ele consegue atravessar as bolas dele com o zíper. Tem que chamar os bombeiros e tal. É uma delícia. Enfim. E aí o filme se vende como, né, essa história de comédia romântica e tal, não sei o quê. Só que, cara, é um grande golpe esse filme, né? Eu comentei isso no vídeo que eu fiz com spoilers também e tal. É um grande golpe esse filme, porque eu acho que a Celine Song, que dirigiu o filme, é a diretora do Vidas Passadas também e tal. Inclusive, a Isabela Faria, que é uma crítica de cinema muito legal, crítica e influenciadora de cinema muito legal que eu sigo e tal. E eu acho ela muito mais inteligente do que eu. Isso não é muito difícil, mas eu acho ela muito mais inteligente do que eu. Ela tem uma bagagem de cinema muito maior do que eu. Ela não gosta da Celine Song, então eu me senti vindicado, então eu posso criticar com propriedade usando a Isabela Faria aqui como meu proxy. Então, assim... Eu acho que a vibe do filme é muito esquisita, porque ele tem em tese, esse contexto de comédia romântica, só que ele é todo dirigido como um filme meio cult, sabe? Assim, as cenas são mais longas e os planos são mais abertos e tal, não sei o quê. E eu acho que ele tem um ar muito pedante, assim, eu acho que parece muito que a diretora, ela se acha acima do gênero de comédia romântica. Porque a comédia romântica é esse negócio meio bobinho, água com açúcar. Não. O meu filme, ele quer falar coisas, ele tem mensagens. Você falou Nova Iguaçu? Não. Madureira. Eu ouvi você falar Nova Iguaçu. Não. Bota o replay na tela. Água com açúcar? Não. Água com açúcar? Não.
E aí, ela tem mensagens, né, serem ditas e tal, só que é tudo dita de uma forma tão superficial, assim. O nome do filme é Amores Materialistas. Eu achei que ele iria um pouco mais longe do que a personagem... Assim, galera, vou entrar em spoilers aqui, foda-se, tá? Vou entrar em spoilers porque eu quero criticar com propriedade. Qualquer coisa, descrição e pode pular. Porra, o nome do filme é Amores Materialistas. Eu acho que já era um pouco óbvio que a grande mensagem do filme ia ser assim, talvez a pessoa que trabalha juntando casais vá perceber que o amor não pode ser tratado como mercadoria. E é isso que o filme fala. Tipo assim, é só isso que o filme fala. E é muito óbvio, é muito na cara, é muito em primeiro nível. Tem até um cara que comentou no meu vídeo e falou assim, não, mas a mensagem é que ela tratava o amor como um comércio, e aí ela viu que o amor tem que ser natural. Eu fiquei tipo, cara, mas isso é óbvio. Tipo, é só isso mesmo? É só esse nível que o filme quer falar, né? Às vezes você até pode colocar uma mensagem óbvia, mas você propor alguma reflexão em cima disso, né? Se o filme não faz isso, acaba só ficando raso mesmo. E é pedante, tem umas coisas meio forçadas. Tem um lance que eu falei também no vídeo com spoiler, mas vale repetir aqui, foda-se. Que tem uma cliente dela que ela tá com muita dificuldade de fazer um match com a cliente, né? Com outros clientes e tal. E aí ela finalmente consegue fazer ela ir no encontro e tal. E aí, cara, é muito aleatório. Porque, do nada, o filme coloca um plot de que essa cliente dela foi abusada durante o encontro. É o primeiro encontro, o cara abusou dela e tal. E, porra, é uma situação triste, uma situação terrível, uma situação que, infelizmente, é muito comum. Sim. Só que é muito doido porque o filme pinta esse cenário. A cliente culpa a Dakota Johnson. Ai, você me botou com esse cara, não sei o que lá. E a Dakota Johnson se culpa. E a gente vendo aqui, a própria Thames também falou assim, gente, mas não tem como ela saber que isso ia acontecer. Tipo, eu até comentei isso no vídeo. Essa situação horrível pelo qual a personagem passou, poderia ter acontecido no encontro que ela arrumou pelo Tinder, um encontro que ela arrumou no trabalho, um cara do trabalho que ela conheceu. Poderia acontecer na família dela, pô. Exatamente, um amigo que indicou pra ela, eu tenho um amigo que tá solteiro. Então assim, infelizmente, não tem como prever essas situações, então não tem lógica. E eu acho que o roteiro coloca de uma forma que ele quer que você culpe também. Olha, viu como a Dakota Johnson tratar o amor de forma materialista gerou isso, mas não tinha como ela saber. Eu acho que era uma solução tão fácil, porque depois, quando a Dakota Johnson fica sabendo que isso aconteceu, isso eu não comentei no vídeo, quando a Dakota Johnson fica sabendo desse caso, a chefe dela conta pra ela. E a chefe conta de uma forma muito blasé. Aconteceu, isso acontece, não é a primeira vez, fica em paz, não é culpa... Tanto que, na real, quando a chefe chamou ela, eu achei que a chefe ia tentar botar a culpa nela também. Porque a cliente tá processando, não sei o quê. E aí eu achei... Mas não, a chefe fica do lado dela. Não, fica tranquila, isso acontece, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu fiquei assim, porra... Sabe como eles poderiam ter justificado isso de uma forma muito legal? A chefe poderia ter deixado a entender, ou deixado claro mesmo, que assim, na ficha dele, ou então até se você quisesse dar a culpa realmente pra Dakota Johnson, botava que assim, ela já tinha visto que na ficha dele tinha tido encontros ruins, que as mulheres não quiseram mais falar com ele, que algumas até denunciaram ele, ou então falaram que ele é, sei lá, ele é muito... Agressivo. O termo em inglês é agressivo, mas assim, pra ficar um pouco mais sutil, tem um termo em inglês que é tipo, ele é coming too strong. Tipo assim, ele é muito... Pra frente. Insiste muito, ele chega muito forte e tal. E aí poderia ter colocado uma situação que assim, pô, a Dakota Johnson ignorou isso, porque ela tava meio que desesperada porque essa cliente não tava conseguindo ficar com ninguém. E ela falou assim, pô, tem esse cara aqui que ele tem uns meios red flags, assim, umas bandeiras vermelhas e tal, mas... vou empurrar ele pra ela, vou torcer pra dar tudo certo. E aí não dá. Aí, porra, beleza, faria todo sentido, porque ela tratou, literalmente, como uma questão de trabalho e botou uma outra pessoa em risco, sabendo que o cara poderia ter uma situação negativa dessa, né? Uma situação de abuso contra ela e tal. Mas não, o filme não tem nada disso, então não tem lógica nenhuma. Inclusive, essa personagem que sofre essa situação, ela chega a chamar a Dakota Johnson de cafetina. E eu fico assim, mas você contratou os serviços dela. E de novo... Se fosse uma situação tipo do Hit, o cara contratou a Dakota Johnson, e aí a Dakota Johnson arranjou essa mulher e não contou pra ela, que é uma empresa e tal, porra, beleza, ela fica puta, tipo, porra, você me tratou que nem um objeto, né, que nem um negócio. Não, a mulher contratou a Dakota Johnson, então não tem lógica nenhuma ela reclamar disso, assim, da questão de como funciona o trabalho, chamar a Dakota Johnson de cafetina e tal. E aí a Dakota Johnson começa a repensar o trabalho dela, porque, ai meu Deus, realmente, talvez não seja uma boa ideia tratar amor como negócios. E aí, do nada, ela tava namorando o Pedro Pascal, desde o começo do filme, né? Certa ela. E é muito engraçado porque o filme todo estabelece que o relacionamento deles tá uma lua de mel. Assim, beleza, ele leva ela pra restaurantes caros, dá presentes e tal, mas ela tá super de boa, ela tá adorando, ela tá, tipo, assim, dá a entender... Curtindo a vibe. Dá a entender que ela tá curtindo a vibe, que ela tá se apaixonando por ele, tá gostando muito. Cara, depois dessa situação da cliente, ela tem umas cenas dela repensando o trabalho, ela vai e termina com o Pedro Pascal. Porque na verdade, eu não te amo, eu entendi que eu não te amo, não é com você que eu quero ficar, não sei o quê. Do nada. Caraca. E é muito engraçado que tem um plot, esse aqui é exclusivo do podcast, hein, galera? Eu não comentei no vídeo.
Eles falam no começo do filme que existe uma cirurgia, isso é real, e que existe uma cirurgia que você pode, basicamente, quebrar suas próprias pernas, e aí você pode ficar mais alto. É uma cirurgia, isso existe na vida real, você pode fazer essa cirurgia, é assim que funciona, você quebra as pernas, e aí eu não sei como é que eles fazem a recuperação, se eles botam algum pino, ou se é a própria, sei lá, calcificação, não sei. E você fica mais alto. Eles mencionam isso numa hora lá. Pei, você acredita que o personagem do Pedro Pascal fez essa operação? Meu Deus, só pra ficar com ela? Não, ele já fez há um tempo já, e aí tem uma cena um pouco... Na noite que ela termina, ela vê que ele tem uma cicatriz na perna, e é muito escroto, porque eles estão saindo pelo menos há alguns meses, pelo que o filme dá a entender, e ela nunca notou, dormindo com ele, tipo, transando com ele e tal, ela nunca notou que ele tinha essa cicatriz na perna, e ela nota... E aí ele fica todo negativo, assim, tipo, ele levanta, vai embora e tal. E aí ele explica pra ela que ele fez a cirurgia pra ficar mais alto e tal, que ele tinha 1,70, ele agora tem 1,80 e pouco e tal. E é muito engraçado que tem uma ceninha no final, depois que ele termina, né? Que é muito engraçado, porque ela toca nas cicatrizes dele, ele levanta, vai pra cozinha, ela vai pra cozinha atrás e termina com ele. E aí ele fica assim, é por causa da minha altura? É por causa da cirurgia? E ela fica assim, não, é porque eu percebi que eu não te amo, não sei o quê. E o Pedro Pascal, de forma muito correta, ele fala pra ela... Olha, tá muito difícil não achar que é por causa da cirurgia, tá ligado? E tipo assim, eu acho que o roteiro realmente fez pra não ser, mas é muito ridículo, porque coitado do cara, parece que é por causa disso. E aí tem um momento depois que eles terminam, que ele abaixa pra mostrar qual era a altura dele. Aí ele fica abaixadinho assim, agachadinho perto dela. É muito escroto, cara. E aí, nessa cena também, o próprio Pedro Pascal, do nada, também admite que não ama ela. Não, mas eu não te amava mesmo. Eu acho que eu sou incapaz de amar. Eu fico assim, gente, parece que tem todo um outro filme que a gente não viu. Que é, sabe, uma parte da relação deles que a gente não viu, não ficou sabendo e tal. E aí, ela escolhe ir voltar para o Chris Evans, o pobre. E é muito doido, porque no começo do filme, ali no primeiro, talvez segundo ato, tem um flashback da relação deles. E aí é uma situação que eles estão indo jantar na cidade, porque eles não moram, né, em Manhattan e tal, em Nova York. E eles estão indo jantar na cidade, só que eles não conseguem estacionamento. E aí o estacionamento custa, acho que $20. E o Chris Evans tá tipo, $20 pra estacionar o carro, nem fudendo, não sei o quê. E todo agressivo. E ela assim, poxa, mas você sabia que a gente ia sair, você não se planejou. E ele, não, mas $20 é um absurdo. Sendo muito escroto com ela, eles brigam e tal. E aí você pensa, pô, tudo bem, o filme vai mostrar que ele também melhorou como pessoa, né? Ele vai... Não! Tem uma cena, ela é, né, da agência lá, ele é um ator fracassado, né? E faz peça de teatro pra pequena, assim, tipo, num lugar, parece a minha sala. E aí, depois ela vai na peça de teatro, inclusive, assim, ela vai na peça do teatro do ex, ela leva o namorado atual, fica assim, Dakota Johnson, pelo amor de Deus. E claramente o cara ainda tá afim dela, assim, eles se encontram antes, ele tá afim dela e tal. E, pô, ela leva o ex na peça de teatro do... Não, minto, ela leva o atual na peça de teatro do ex, pô, tipo assim, vamos tomar uma dose de Simancol, né, galera? Mas tudo bem. E aí, eles estão no bar, bebendo, assim, falando sobre a vida, e aí meio que ele dá uma humilhada no trabalho dela, assim, tipo, ela fala alguma coisa do trabalho dele, mas numa boa, assim, ele fala... não é tão fútil quanto... Ele fala uma parada dessa, assim, não é tão fútil quanto vender o amor que nem você faz, né? E ela fica toda chateada, eu fico assim, caralho? De graça? Eu fiquei, então, beleza, então ele não mudou. Não, ele não mudou, mas mesmo assim ela volta pra ele e eles ficam juntos no final, e é isso. Então, eu até comentei no vídeo, parece que aquele seu amigo, aquela sua amiga que volta pro relacionamento tóxico, que é óbvio, e você não pode fazer nada além de esperar dar errado de novo, né? Caralho. Então, cara, é um filme muito esquisito, eu achei péssimo o filme, assim, péssimo. Eu dou um generoso 2 de 5, talvez pelo Pedro Pascal hipnotizante, mas Amores Materialistas está no cinema, se alguém quiser ter essa experiência aí. Se alguém quiser ter esse desprazer, né? Pois não, mas assim, é o que eu falei também na live, brincadeiras à parte. Se você quer assistir, assista, porque muita gente no meu vídeo comentou assim, que bom, você me poupou o ingresso do cinema, eu ia ver hoje, não vou ver e tal. Eu confesso que eu não sou, assim, eu entendo, obviamente, que a pessoa tá querendo dizer, e até acho legal, de certo modo, que, pô, a pessoa considera tanto a minha opinião que a ponto de, poxa, deixar de assistir e tal, fico honrado, assim, com isso, mas ao mesmo tempo não é o tipo de comentário que eu gosto de receber, porque, pô, a pessoa falar que não tá indo no cinema por causa de mim, eu também não acho legal, assim, tipo, pô, se você quer, pra mim o melhor comentário também assisti e não gostei, show de bola. Então, assim, se você quer assistir, assista, vá ao cinema. Pra mim, o melhor comentário toma aqui R$1 milhão. Esse pode ser também, Ou também pode ser, nossa, voltaram seus exames e o seu pênis realmente cresceu 5 centímetros. Esse também seria ótimo de ouvir. O príncipe da Nigéria quer contratar. Pois é. Então, assim, pô, se você tem curiosidade de ver um filme, eu sempre reforço isso. Assista, não é porque, o Esperon não gostou, o Gustavo não gostou, ou a nota no IMDb tá baixa, a nota no Rotten Tomatoes tá baixa. Pô, galera, tem tanto filme legal que a gente discorda dos outros, então, se você quer assistir, assista. Eu, como seu amigo, não recomendo, mas... assista se você tiver vontade. O que eu recomendo, na real, é você classificar o podcast. Lembra de deixar notinha aí pra gente, porque isso ajuda muito. Se você gostou desse episódio, se você se divertiu, dá uma olhadinha lá no Catarse, tem link aí na descrição, ele leva pro lugar certo agora.
Pô, a partir de R$5 por mês você vira vizinho ou vizinho oficial. Você entra no grupo do WhatsApp pra conversar comigo, com o Gustavo, com toda a nossa comunidade. Lembra também que a gente tá fazendo live todo dia, segunda a sexta, 6h30. Só hoje, dia que o podcast sai segunda-feira, que não vai ter, porque eu vou estar num evento. Então é isso, Gustavo, suas redes sociais pra fechar? Geangeleias, G-A-N-G-E-L-E-A-S. Eu sou o Esperão que eu gosto de todas as redes. Um grande abraço pra você, um grande beijo na sua bunda. Até semana que vem no Esperão que ouço número 17. Valeu! Valeu!